Bom dia, hoje é dia 27 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro do profeta Zacarias. Passagem do dia, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. A mensagem central deste livro é que Deus se lembra, restaura e reina, e a sua promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo. O profeta Zacarias foi contemporâneo de Ageu, pregando após o retorno dos exilados da Babilônia, por volta de 520 a.C. Enquanto Ageu exortava o povo a reconstruir o templo, Zacarias os encorajava a reconstruir a fé. Seu nome significa "O Senhor se lembra". E essa é a essência do livro. Deus nunca esquece as suas promessas. Ele restaura o seu povo e cumprirá os seus planos através do Messias. Zacarias combina visões proféticas profundas, mensagens de arrependimento e promessas messiânicas que apontam diretamente para Jesus Cristo, o Rei e Salvador. Dos capítulos 1 ao 6, vemos o chamado ao arrependimento e visões de restauração. Zacarias começa com um chamado claro: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Zacarias 1,13. Deus, então, revela 8 visões simbólicas que mostram que ele restaura Jerusalém, limpando o pecado e preparando o seu povo para a glória futura. Entre as visões, destacam-se os cavaleiros entre as murtas. Deus vigia a terra e está atento à situação do seu povo. O sumo sacerdote Josué, purificado, símbolo do perdão e da restauração espiritual. O castiçal de ouro e as 2 oliveiras, lembrando que a obra de Deus é feita não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, dizem Zacarias 4:6. Zacarias nos lembra que a restauração começa no coração, não nas paredes. Deus deseja limpar, renovar e encher-nos com o seu Espírito. Quando voltamos a Ele, experimentamos a nova força e um propósito para cumprir a sua vontade. Dos capítulos 7 ao 8, vemos o verdadeiro jejum e a promessa de paz. Alguns perguntam se ainda deveriam jejuar por causa da destruição do templo. E Deus responde que o problema não era o jejum em si, mas o coração endurecido. Ele quer obediência, justiça e compaixão. O Senhor promete restaurar Jerusalém e transformá-la em cidade da verdade, onde velhos e crianças viverão em segurança e as nações buscarão o Deus de Israel. Deus não busca apenas rituais religiosos, mas um coração sincero. Quando vivemos com verdade, misericórdia e amor, nos tornamos parte da cidade de paz que Ele está construindo. A comunhão do seu povo restaurado. E dos capítulos 9 ao 14, vemos o rei humilde e a esperança messiânica. A última parte do livro é uma das mais
ricas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Zacarias anuncia a vinda do rei. Essa profecia se cumpre literalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vemos em Mateus capítulo 21, versículo 5. Zacarias também fala do bom pastor ferido, em Zacarias capítulo 13, versículo 7. E do dia em que o Senhor reinará sobre toda a terra. Zacarias 14, versículo 9. Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o Rei humilde que entra em nosso coração. E o pastor que foi ferido por amor a nós. Mesmo quando o mundo parece caótico, o plano de Deus está se cumprindo. E o final é glória, justiça e paz eterna. Glória a Deus. E infelizmente, né, as pessoas, quando Jesus vem, embora eles tivessem todas essas promessas, muitos não entenderam, né? Nem os próprios discípulos de Jesus entendiam que ele realmente era o rei. E ele entra, né? Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, como lemos aqui em Zacarias 9:9, foi profetizado. Eis que o rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumentinho. E assim foi. O rei que esperavam, né, que iam vir governar com coroa, né, querendo realmente o poder, ia realmente trazer a paz, mas como um rei, as pessoas não entenderam nada. E o nosso rei veio, entrou montado numa jumentinha e ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Cristo. Glória a Deus. Temos que ser gratos a esse sacrifício de Jesus e temos que olhar a todas essas maravilhas, todas essas promessas e entender que tudo isso apontava para a vinda do Senhor. E ele veio, a promessa se cumpriu e nós precisamos aprender a andar por essa promessa, andar nessa palavra, porque todo aquele que crê que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai. Esses são filhos e filhas de Deus. E aí nós somos o quê? Somos abençoados. Nós somos filhos, somos cidadãos dos céus e temos que andar conforme a palavra nos ensina. Temos que crer que, do mesmo jeito que aqui, né, as promessas foram feitas, no Novo Testamento também temos promessas e precisamos entender que elas são reais, que elas acontecerão, que elas continuam nos seguindo. E desde o de Gênesis até Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus, nós temos ensinamentos de Deus e precisamos conhecer cada um para que não nos desviemos do caminho do Senhor. Que Deus possa nos guardar, nos proteger e nos ajudar em todos os momentos. Que cada vez que a gente possa ler a palavra, os olhos do nosso entendimento sejam mais abertos, que a gente possa mergulhar no mais profundo para ir conhecendo mais e mais e mais do Senhor. Glória, glória a Deus, né? Oração. Senhor, Tu és fiel e nunca esquece tuas promessas. Purifica o meu coração, renova a minha fé e enche-me do teu espírito para viver em obediência e esperança. Que eu te conheça como Rei humilde que reina em mim. Ajuda-me a esperar com confiança o dia em que toda a terra reconhecerá que só Tu és Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.